Olá, meu colega. Vamos falar agora sobre os fundos de investimento. Os fundos de investimento também não estão incluídos nos os títulos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque a maior parte dos fundos de investimento eles são de renda variável, né? Então, tipo, é, você, quando investe num fundo, você é um cotista de um fundo. Trouxe essa imagem que ela representa bastante como se fosse um condomínio, né? Um fundo de investimento é um condomínio em que existem várias cotas de investidores e tem um gestor que administra. Então, quando você investe num fundo, você está acreditando que o gestor tem a capacidade de te entregar um rendimento superior ao ativo que ele pode ou não ser indexado. Por exemplo, se eu pego um fundo DI que é indexado ao CDI, né, que é a taxa de juros livre de risco do mercado, esse fundo vai ter que receber exatamente o que rende a taxa de juros, né? Mas no caso depende de qual fundo você é. Nos fundos da Ambima, né, os mais comuns que tem aqui são os fundos de renda fixa, que são atrelados aos títulos como CDB, LCI, CRI, LCA, etc. Os fundos de ações, que são atrelados às ações da Bolsa de Valores. Os fundos multimercados, que além de ações, eles investem em mercados do exterior, eles investem em outros fundos. Os fundos cambiais, eles investem em moeda, eles fazem arbitragem de moedas de outros países, né? Então, são fundos que investem buscando rendimento utilizando a variação cambial, né? Os fundos de investimento, eles têm também a tabela regressiva de tributação, então é igual da renda fixa, a quantidade de rendimento de imposto a ser pago nele, né? Não tem muita diferença. O fundo de renda fixa, como eu falei que antes indexado ao CDI, vai receber exatamente o que render a taxa de juros. Um fundo de ações está indexado ao Ibovespa, no caso ao Ibov, né? Vai tentar buscar o mesmo rendimento ou acima do que o Ibovespa receber. Um multimercado, ele vai investir boa parte no Brasil, boa parte no exterior, né? O fundo de ações setoriais, um fundo de metalúrgicas, por exemplo, você vai investir numa CSN, numa Gerdau da vida, né? Um fundo de dividendos, são fundos que investem em empresas que dão bons dividendos. Os dividendos não vão para o investidor, lógico, vai para o fundo, mas o fundo com esses investimentos ele aumenta a compra de mais títulos, então ele vai ser autogerindo, auto-administrando e com isso crescendo. Já nos fundos imobiliários, que esses eu sou mais fã, também são considerados renda variável, mas eu coloquei aqui exatamente para explicar essa diferença. Os fundos tijolo, que eu falei antes do CRI e o CRA, os fundos tijolo são fundos de investimento imobiliário que investem em imóveis, em prédios, eles são fundos que eles são designados para adquirir ou construir imóveis. No caso, se existia um fundo imobiliário, eu não lembro agora de cabeça, ele só investe em shoppings, então esse fundo ele é dono de vários shoppings, né? Tanto que ele sofreu bastante agora na pandemia ali, porque os shoppings fecharam, então o valor da cota foi lá para baixo, que o shopping não está aberto, não tá, os aluguéis não foram pagos, caiu o rendimento da cota, tudo foi para baixo. Mas foi um bom investimento para quem comprou na queda, né? Então essas pessoas esperem ter um rendimento maior a longo prazo. O fundo papel, no caso, ou de recebíveis imobiliários, são fundos que investem em CRI, LCI, né? São fundos que emprestam dinheiro para as incorporações pegarem mais barato do que no banco. Então, ao invés de uma empresa que vai fazer um prédio e no banco pegar dinheiro, não, eles vão no fundo desses de recebíveis e pegam dinheiro do fundo através de títulos que são lastreados com garantia fiduciária, que se não pagar o título, o fundo recebe o imóvel como garantia, né? É uma boa forma de fazer empréstimo assim. E os fundos de fundos, que eu não sou muito fã porque apesar de os gestores desses fundos normalmente serem bons, porque é necessário muito conhecimento para administrar, qual que é o problema? O fundo te cobra uma taxa de administração lá de 2%, que é alto, porque a taxa de juros hoje está 2%, mas vamos usar esse exemplo. E você tem um fundo que administra outros fundos, ou seja, os teus 100 reais vão perder para o administrador do fundo original, vão perder mais uma administração para o administrador do fundo de fundo, tipo, pagar duas taxas de administração, eu acho meio caro, né? Bem, eles são considerados como renda variável, fundo de investimento imobiliário. O ganho de capital, você vai pagar 20% sobre ele, então se você comprar 100 mil reais hoje e vender amanhã 110 mil reais, você vai pagar ali 20% sobre esse lucro. Então sobre os 10 mil que você ganhou, você vai pagar 2 mil, né?
Os dividendos, por outro lado, são isentos. Então, isso é legal porque o fundo imobiliário, mesmo do tipo tijolo, você recebe aluguéis, né? Então, você tem lá R$ 200.000 num fundo que paga 0,7% ao mês. Bem, você vai ganhar R$ 1.400, correto? Já um apartamento de R$ 200.000, se você for alugar, você vai ganhar hoje, na média, 0,37% ao mês, o que dá R$ 740 por mês. Então, na verdade, um fundo imobiliário, e 740 por mês, com mais o teu imposto de renda de 15% que você paga para o governo na tua declaração anual de imposto de renda. Ou seja, um fundo de investimento imobiliário com o mesmo volume de patrimônio, você consegue ter um rendimento quase o dobro do que se você tivesse investido no imóvel. Por isso que o imóvel ele só é um bom investimento, eu nem chamo de investimento, mas ele só é uma boa aquisição se você for morar nele para não evitar de pagar aluguel. Mas se você tiver muito dinheiro, é mais barato você investir num fundo imobiliário que te renda aluguel e com o aluguel você pagar o teu aluguel, porque você não vai perder o patrimônio. Se tu quiser se desfazer, você faz na hora, né? É muito interessante isso. Mas eu trouxe apenas para explicar os fundos, né, como eles funcionam, e tem essa variação de imposto de renda do fundo imobiliário para os fundos de ações e fundos de renda fixa, fundos multimercado. Mas eles não têm a mesma característica que os títulos que nós falamos anteriormente. A única questão é que eles também não estão garantidos pela FGC e por isso que estão nesse capítulo. Vamos ao próximo.